Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho Narujo aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero fazer com vocês reflexões sobre o longo prazo. Ele é um vídeo que vai ser um pouco longo, um pouco extenso, mas com conteúdo que eu julgo extremamente interessante, que vai dar uma boa noção para você em relação a esse termo aí que é tão utilizado no mundo das apostas, das vivências dos apostadores, o foco e tudo mais. E antes de mais nada eu quero pedir para você, se ainda você não é inscrito no canal, que você se inscreva. A gente está com a meta de chegar aí aos 70 mil inscritos até o final de março, e eu conto com a sua ajuda pra gente poder ser a resistência do YouTube, que tá fechando cada vez mais o cerco contra os canais de apostas. A gente não quer deixar de falar disso aqui, a gente precisa disso, precisa da sua inscrição, do seu like nesse vídeo pra gente mostrar a sua força, beleza? Então eu tava hoje, esse vídeo provavelmente vai sair depois da viagem que eu tô organizando pra Curitiba pra ver a estreia do Furacão na Libertadores, mas eu tava guardando algumas confirmações de voos e de hotel e tudo mais, e eu tava passeando pelo Twitter e eu vi um tweet de um apostador em espanhol que gerou uma discussão sobre seguir ou não um apostador que fechou um ano negativo, né? Então ele tá aqui, o tweet principal é esse. Se você segue um apostador de over e under com a cota média de 1,30 e que tem um yield no longo prazo de 10%, e ele fez 240 apostas no ano e tem um ano ruim, que acaba um pouco negativo, você continuaria seguindo esse apostador? E a maioria das pessoas, até por minha surpresa, respondeu que sim, embora uma quantidade considerável também respondeu que não. E aí ele levanta vários pontos de discussão, que 240 apostas é um volume muito pequeno para você fazer durante um ano, que isso não representaria o longo prazo do que é esse tipster que tem já historicamente um resultado de longo prazo positivo, né? E uma das respostas que mais me chamou a atenção é a do Ishizaki, que ele mostra um gráfico dele seguindo aí tipster ao longo de 10 anos, a variação que ele teve, né? A evolução da banca, na verdade, mas chamando um ponto aqui de variação grande de 15 meses, onde eles têm uma porrada gigantesca, e questionando quantos apostadores conseguiriam aguentar 15 meses de head, basicamente, de oscilações, mas numa curva negativa de 15 meses, e fazendo uma reflexão sobre o longo prazo de qual é o lucro que ele teria, né? Porque no fim das contas, olha o que ele teve de retorno ao longo desses 10 anos. O gráfico daqui dá uma visão, se não me engano, são 500 mil, não sei se são 500 mil ienes, porque Ishizaki me parece japonês, ou se são 500 mil dólares, 500 mil euros e tudo mais, não consegui ser, mas 500 mil, tirando as moedas bolivianas e latino-americanas, que é tudo milhões, eu acho que vai dar uma quantidade gigante de dinheiro, né? Então dá pra gente ter uma noção de qual foi o retorno do apostador ao longo desse período, seguindo os tipos, ele confiando nos métodos. E a gente vive hoje um período onde os apostadores, eles querem cada vez mais os resultados rápidos, né? Eles não aceitam a derrota, eles não aceitam períodos ruins, eles não aceitam oscilações, eles estão em busca cada vez mais de métodos que vão evitar o head, porque eles querem sempre ganhar, e nas apostas não existe um método que você vai estar imune a oscilações, imune a variações, imune a perdas mesmo que a gente tem no mundo das apostas. A gente viveu isso na pele no Quero Apostar no ano de 2020, onde o Danilo Martins, que vinha numa sequência positiva de 3 anos, teve que dar o seu primeiro stop loss. Foi um momento muito conturbado, não só pelas perdas, mas por toda a pressão que envolvia os apostadores que eram do grupo e que pressionavam, que ansiavam por resultado, todo o hate e tudo mais. E agora a gente já fechou fevereiro com ele positivo, ele já iniciou março também positivo. E o que eu quero passar para vocês com esse vídeo é essa visão que o apostador tem que ter do que é o longo prazo, sabe? Você dá tempo pro apostador trabalhar. No caso aqui, o Miguel Figueiras, ele tá falando de um serviço de um ano de serviço, mas 240 apostas é um volume muito pequeno para você tirar se um apostador é bom ou é ruim, né? É um espaço muito curto para você tomar uma conclusão de que você não deve mais seguir o tipster. E a gente vê cada vez mais apostadores tomando decisão baseado num fim de semana, baseado num dia, baseado num jogo sequer. Então a gente fala sobre longo prazo o tempo todo, porque essa é uma visão que vai te dar uma noção real do que as apostas são, por que as apostas são um investimento, por que a gente bate tanto nessa tecla, por que a gente fala tanto sobre períodos negativos, para quando isso acontecer com você não tomar medidas desesperadas e acabar deixando de ter essa como uma fonte de renda, seja a principal ou seja uma fonte alternativa de lucros para vocês. Eu não tô falando só sobre os tipsters do Quero Apostar, tô falando sobre todos os tipsters que você porventura queira seguir. Eu vou citar, por exemplo, o Vini Veiga, que era do QA e agora tá sozinho, mas é um baita tipster, sabe? Lucrativo no longo prazo, tipster muito bom. Eu posso fazer um vídeo depois aqui, se a gente bater a meta de 70 mil likes até o fim do mês, eu vou fazer um vídeo com a carteira dos tipsters que eu sigo, né? Pra vocês verem. Então, se você tem interesse de ver os tipsters que eu sigo, os resultados que eu tenho, se inscreve aqui, se a gente chegar aos 70 mil, eu prometo que eu vou fazer esse vídeo, tá bom? Mas, voltando aqui ao assunto, a gente vê que as pessoas que estão entrando no mundo,
elas anseiam cada vez mais por ganhar cada vez mais e cada vez mais rápido e não estão dispostas a suportar períodos negativos. Quantas pessoas deixaram de seguir o serviço do Quero Apostar no ano de 2020 por conta de janeiro e perderam um mês de fevereiro que foi absurdo? Eu vou abrir aqui para vocês o desempenho de alguns tipsters de futsal que compõem o nosso grupo principal hoje, né? Então a gente tem o Danilo aqui fechando com 8 unidades, Márcio ele já tá com 6,75, esse daqui é o Divino, um mês monstruoso, 31 unidades, esse aqui é o Caio, mais um mês positivo, 17 unidades, esse é o Fábio, que tá voando, mais 31 unidades, e o Gustavo foi o único que ficou negativo, é difícil achar os números na planilha dele, que era um pouco mais confusa, ficou menos 21 no mês de fevereiro, mas ainda assim, você vê que o resultado de longo prazo, ele é positivo, e a gente postou isso, inclusive, nos nossos grupos ao final do ano, a gente postou no Instagram justamente a evolução por gráfico, do que seria a evolução de quem seguisse a gente, então a gente teria aqui quem seguindo o Caio ganhando essa quantia, as oscilações, né, os gráficos normais de oscilações dos apostadores, subidas, descidas, coisas que são inerentes à nossa vida, já que a gente efetivamente não vai conseguir ganhar sempre. A gente não colocou evolução por exponencial, porque no Danilo daria mais de 100 mil reais se a gente colocasse uma projeção exponencial aqui. Futsal, Casas Asiáticas é um grupo que não foi tão bem, o grupo de escanteios, que também teve as suas oscilações, mas no fim das contas é positivo. Então todos esses grupos aqui, se a gente juntar no escopo de 10 anos, a gente vai ter um gráfico, se não igual, mas pelo menos parecido com esse, né? Que vai ter as suas subidas, que vai ter as suas descidas, as suas oscilações para cima, as suas oscilações para baixo, mas que se você segue bons apostadores e bons tipsters, no longo prazo, a tendência é que sua banca cresça, que sua banca tenha aí uma evolução bem grande, desde que você respeite o gerenciamento que os tipsters indicam, desde que você tem uma gestão de banca adequada, desde que você esteja principalmente disposto a confiar e investir na qualidade desse tips, né? Você tem que primeiro saber se você é bom, procure referências com outros apostadores, com outras pessoas que já seguem um determinado grupo. Não estou falando só, como eu falei, sobre do Quero Apostar, qualquer serviço que eventualmente você vai seguir. Anote os seus números. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre dicas para seguir um grupo de Pix. Então pegue tudo isso e se você decidir investir nas apostas, tenha noção de que isso é um investimento de longo prazo, que você não vai ficar rico do dia para noite, mas que as possibilidades que esse investimento te dá são excelentes para você ter isso, como eu falei, como uma renda alternativa, que pode ser onde você pode despender um pouco do seu capital. Claro que vai te dar um pouco de trabalho, porque seguir tipsters dá muito trabalho, mas dinheiro não cai do céu também, entendeu? Então eu achei muito interessante essa questão e depois eu vou fazer outros vídeos com os argumentos de quem é contra renovar esse serviço ou de quem e também de quem é a favor em alguns pontos, porque óbvio, se você pagou para o serviço um ano e não teve lucro, não é só a questão do prejuízo pequeno que você teve, como também das mensalidades. Mas aqui o ponto principal, na verdade, é que 240 apostas especificamente é um número muito pequeno para você julgar o tipster. Um mês ruim do Danilo Martins não apaga, como eu falei, vou mostrar aqui para vocês uma introdução, um resumo do que é o ano dele, sabe? Olha o ano de 2017, olha o ano de 2018, olha quanto foi 2019, sabe? Olha o total de um tipster em 3 anos, olha a evolução que você teve em 3 anos. Então, você julgar o trabalho de um tipster por um fim de semana, por um dia, por um mês ruim, isso, no fim das contas, só faz mostrar que você não tem o psicológico adequado para poder estar inserido nesse tipo de investimento, nesse mundo de investimento que são as apostas esportivas, onde por mais que falem milhares na sua cabeça de que existem coisas garantidas e técnicas milagrosas e porcentagens absurdas de acerto e de não sei o que, de técnica que não erra e tudo mais, não tem como você fugir das coisas básicas e principais que são gestão de banca, estratégia com viés de lucro e psicológico adequado. Nenhuma estratégia perfeita, imune a head, nenhum apostador só ganha e nenhum apostador pode te garantir lucro. O que ele te garantir, você pode saber que já está mentindo. Mas que existem bons apostadores no mundo, isso existem e são vários mesmo, são vários apostadores que são lucrativos no longo prazo que podem compor aí a sua carteira de tipsters. Eu não sei quais são o do Ishizaki, eu não sei se eu conseguiria passar por essa pancada que ele tomou. Hoje eu acredito que sim, mas alguns anos atrás eu acredito que não. Mas hoje eu tenho a plena ciência de que se você acompanhar bons tipsters
tipsters, você vai efetivamente conseguir ter lucros desde que esses tipsters sejam bons e que você tenha a habilidade e capacidade necessária para poder seguir e acompanhar os resultados deles, para você ter aí uma evolução do seu capital, que hoje eu quero bater cada vez mais essa tecla de que apostas são um investimento e que pode tanto dar lucro quanto dar prejuízo, mas se você seguir as pessoas certas, a expectativa de longo prazo de ganho, ela tende a ser muito positiva, tá? Então essa é a reflexão que eu quero fazer para você entender como funcionam as apostas, como entender que tipsters bons fecham negativo, entender por que a gente fala tanto dessa questão de longo prazo e entender que quando você entra nesse mundo, você tem que estar ciente do que pode acontecer com o seu capital, de tanto subir, de quanto descer e de mirar sempre em resultados ao longo de um período e não num determinado fim, como eu falei, fim de semana, dia e tudo mais, que isso, na minha visão, só faz atrapalhar essa geração de apostadores que está chegando aí e está desesperada para poder ficar rica o mais rápido possível, qualquer que seja o preço, né? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essas são as minhas reflexões sobre o longo prazo. Para quem tiver interesse em assinar um serviço de Pix do Quero Apostar, e eu já relutei muitas vezes de anunciar aqui, mas hoje eu bato no peito para falar que é um serviço que tem um viés de lucro positivo no longo prazo. Tem as informações aqui no link da descrição e qualquer dúvida que vocês tiverem também ou considerações sobre o vídeo, é só postar aqui nos comentários, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Peço novamente que se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço para todo mundo e boas apostas!